Bora para a sétima questão, meus queridos. Questão 7. Em um retângulo. Vou fazer aqui um retângulozinho. Em um retângulo, a largura é 72 centímetros e o comprimento é x. Se você indicar o perímetro desse retângulo por y, então o y vai ser o perímetro. Se você indicar o perímetro desse retângulo por y, esse perímetro será definido pela função y igual a 2x mais 144. Nessas condições, responda a letra A. Qual é o perímetro desse retângulo se o comprimento for 102? Ou seja, se o comprimento aqui, se esse y for 102, basta substituir aqui. Y é igual a 2 que multiplica 102 mais 144. Y vai ser igual 2 multiplicado por 102 vai dar 204 mais 144. Y aqui somando 4 mais 4, 8, 0 mais 4, 4 e 2 mais 1, 3. Então isso aqui seria o perímetro se x tivesse o valor 102. Na letra B, passar para cá, letra B. Qual será o comprimento desse retângulo quando o perímetro for 402, ou seja, quando o perímetro aqui 402 igual a 2x mais 144. Aí quanto vai ser esse x se por acaso y for 402? Aí 402 menos 144 vai ser igual a 2x. Fazendo aqui essa subtração, 402 tirando 144, 4 para 12 vai dar 8. Desce aqui 5, 258 aqui, igual a 2x. Esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo 258 dividido por 2. X vai ser igual, 2 dividido por 2 vai dar 1, 5 dividido por 2 vai dar 2, sobra 1, 18 por 2 dá 9. Então x vai ser 129 centímetros. 129 centímetros. E aí, meus queridos, a gente vai fazer a página 169. Primeira questão está pedindo para a gente fazer o gráfico dessa função y igual a x mais 1. E depois a letra D eu vou fazer y igual a menos x mais 4. Para a gente fazer aqui o gráfico da letra A, a gente vai jogar alguns valores para x. A gente vai calcular quando x for menos 3, quando x for menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Os respectivos valores de y vai ser aqui. Quando x for menos 3, y vai ser quanto? Ou seja, aqui a gente vai colocar o menos 3 com mais 1 vai dar menos 2. Aqui quando x for menos 2 com mais 1 vai dar menos 1.
Quando x for menos 1 aqui, menos 1 com mais 1, y dá 0. Quando x for 0, y vai dar 1. Quando x for 1, 1 mais 1 vai dar 2. Quando x for 2, y é 3. E quando x for 3, y é 4. E aí, esses para ordenadas a gente vai jogar aqui no plano cartesiano. Então, quando x for menos 3, y é menos 2. Então, x menos 3, y aqui menos 2. Esse aqui é o ponto. Quando x for menos 2, y é menos 1. Aqui está o ponto. Quando x for menos 1, y é 0. Então é esse aqui, que já está em cima do x. Quando x for 0, y é 1. É esse ponto aqui. Quando x for 1, y é 2. Quando x for 1, y é 2, tá certo? Quando x for 1, y é 2 aqui. Esse ponto. Quando x for 2, y é 3. Esse aqui. E por último, quando x for 3, y é 4. E aí a gente vai passar uma reta mais ou menos por aqui. Aqui seria o gráfico dessa função x mais 1. Repara que aqui o gráfico ele é crescente, o coeficiente angular aqui é 1 e é positivo, então função crescente. Aqui na letra C, vamos fazer aqui um plano, eixo x e aqui o eixo y. E a gente vai jogar valores para x. Vamos colocar aqui valor para x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Ok, então veio. Para esse x aqui valendo menos 2, vai ficar y igual a menos 2 mais 4. Então aqui menos com menos vai dar mais 2 mais 2 mais 4 vai dar 6. Então aqui o primeiro ponto de y é 6. Quando x for menos 1, vai ficar menos 1 mais 4. Menos com menos vai dar mais. E 1 mais 4 vai dar 5. Aqui y é 5. Quando x for 0, sobra só o 4. Quando x for 1, vai ficar menos 1 mais 4 vai dar 3. E quando x for 2, menos 2 mais 4 vai dar 2. Montando aqui. Eu só tenho que colocar esse eixo x mais para baixo, porque o y vai até o 6. Então aqui é o eixo x. Então quando x for menos 2, a gente vai ter o y valendo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o ponto. Quando x for menos 1, a gente vai ter y 5. Menos 1 e 5 aqui. Algo mais ou menos ali. Quando x for 0, y é 4.
Então 1, 2, 3, 4 é esse ponto aqui. Quando x for 1, y é 3. 1, y vai ser 3. Quando x for 2, y é 2. Então repara que o gráfico aí vai ser diminuindo. Isso aqui ficou troncho. Aqui o gráfico vai ser diminuindo. Vai ser decrescente. Mais ou menos assim. E até porque o coeficiente angular aqui é negativo. E aí, função decrescente. Para a gente montar o gráfico de uma função do primeiro, a gente joga valores para x, vai achar os respectivos valores para y e monta o coordenado ali no plano cartesiano. Deixa eu só apagar aqui. A gente fazer a segunda questão. A segunda questão: construa em um mesmo plano cartesiano os gráficos das funções y igual a 3x menos 2 e y igual a 2x menos 1, sendo x um número real qualquer, observando o gráfico quais as coordenadas do ponto de encontro das duas retas, ou seja, vai ser duas retas e que está pedindo um encontro dessas duas. Então vê, pega na primeira função aqui, a primeira função, vamos jogar valores para x na primeira função aqui, 3x menos 2. Então, x é menos 2, x menos 1, x valendo 0, x valendo 1 e x valendo 2. O que a gente vai achar no y aqui? Na primeira função. Menos 2 aqui, 3 multiplicado por menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 com menos 2 vai dar menos 8. Na outra aqui, 3 multiplicado com menos 1 vai dar menos 3. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Para x valendo 0, 3 vezes 0 vai dar 0, sobra só o menos 2. Para x valendo 1, 3 multiplicado por 1 vai dar 3. 3 menos 2 vai dar 1. E para x valendo 2, 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 2 dá 4. Então são esses os pares para a primeira função. Os mesmos pontos eu vou jogar para a segunda função. Então, aqui é para a primeira função. E aqui vai ser para a segunda função. Os valores que a gente vai jogar vão ser os mesmos. Então aqui, 2 multiplicado por menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5. É isso. Para x na segunda função, para x valendo menos 1, 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Para o terceiro ponto aqui, x valendo 0, 2 multiplicado por 0 dá 0, com menos 1 vai dar o próprio menos 1. Para x valendo 1, 2 multiplicado por 1 vai dar 2, 2 menos 1 vai dar 1. E para x valendo 2, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 menos 1 vai dar 3. A gente vamos montar aqui o plano. Aqui é o eixo x
subindo aqui o eixo Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. É o ponto mais longe que tem do 00 aqui, ó. Por isso que eu deixei o Y bem grande. Para o X vai ser 1 e 2, menos 1 e menos 2. E aqui ainda vai até o 4 no Y positivo. 1, 2, eita, 3. Fecha o Y. Então, para essa primeira função aqui, quando x é menos 2, y é menos 8. É essa daqui. Aqui, puxo isso aqui para cá. Para x valendo menos 2, menos 1, tem y valendo menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Para x valendo 0, tem y valendo menos 2. Está aqui. 2 está aqui. Deixa eu colocar aqui menos 2. Para x valendo 1, y1. Já é aqui subindo. Para x valendo 2, y4. 2, y vai ser bem aqui em cima. Algo mais ou menos assim. Aqui é o 2 e aqui em cima vamos supor que seja o 4. E aí para a segunda função. Então isso aqui seria a primeira função. Deixa eu ver como é que eu... algo mais ou menos assim. Para outra função, quando x é menos 2, isso aqui é essa função 1, 3x menos 2. A outra, quando x for menos 2, aqui y é menos 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, aqui. Quando x for menos 1, o y é menos... Opa, tá certo. Quando x for menos 1, y é menos 5, menos 3. Quando x for menos 1, y é menos 3. E é essa aqui. Quando x for 0, y é menos 1. Aqui é o menos 1. Seria esse. Tá passando por aqui assim. Quando x for 1, y é 1. Quando x for 1, y é 1. Seria passando aqui. E quando x for 2, y é 3. 2, 3. Como ele quer o ponto de encontro, o ponto de encontro está justamente aqui, ó. É o encontro dessas duas funções. Vai ser nas coordenadas para x valendo 1 e para y valendo 1. Já por aqui, ó, já dá para perceber o ponto de encontro entre as duas funções. Na primeira função e na segunda função, quando a gente jogou x valendo 1, para a primeira função a gente achou y1 e para a segunda função y igual a 1 também. Então aqui já seria o ponto de encontro, tá? Fiz aqui visualizando para o pessoal aí ver que aqui, ó, seria justamente o ponto de encontro das duas retas. As duas retas são positivas, aqui, ó, o coeficiente angular é 3 positivo e o 2 positivo, então as duas crescendo. Isso aí seria a questão 2 que a gente fez. Eu vou apagar aqui. Vou fazer a questão 3.
questão texto dizendo, no mesmo plano cartesiano, traça as retas que representam os gráficos das funções. Então, questão 3 vai ter uma função x mais 3. Isso aqui é a primeira função. A outra função x menos 2. E aqui a segunda função. Então está pedindo para a gente, no mesmo plano cartesiano, traçar essas retas e qual a relação entre essas duas retas. Então lá vai. Eu vou jogar valores para x de menos 2 a 2. X menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para a primeira função aqui, isso aqui é os resultados da primeira função. Vou colocar aqui, primeira função, e aqui vai ser para a segunda função. Então, y aqui. Então lá vai, para a primeira função aqui, menos 2, se eu colocar aqui na primeira função, no lugar do x, menos 2 com mais 3 vai dar 1. Menos 1 com mais 3 vai dar 2. Se eu colocar o 0 aqui, 0 mais 3, 3. Se eu colocar 1, 1 mais 3, 4. E se eu colocar o 2, 2 mais 3, 5. Para a segunda função, que é x menos 2, vou colocar os valores aqui. Para x valendo menos 2, vai ficar menos 2 vai dar menos 4. Para x valendo menos 1, menos 2 vai dar menos 3. Para x valendo 0, sobra o menos 2. Para x valendo 1, 1 menos 2 vai dar menos 1. E para x valendo 2, dá 0. Agora vamos fazer aqui o gráfico. O y vai de 5 até menos 4. Então, de 5 positivo, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, aqui vai ser o eixo x. O ponto negativo de y é 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O x varia de menos 2 a 2, então 1 e 2, menos 1, menos 2. E aí vamos jogar os valores no plano cartesiano. Para a primeira função, que é x mais 3, quando x for menos 2, y é 1. Então, quando x for menos 2, y vai ser 1. Vai ser esse aqui. Esse é o ponto. Quando x for menos 1, y é 2. Então, aqui. Quando x for 0, y é 3. É esse ponto aqui. Deixa eu só fazer já o segmentozinho aqui para dar certinho. Quando x for 1, y é 4. Aqui. 4. E por último, quando x for 2, y é 5. Então esse seria o da função x mais 3. Para a segunda função, quando x for menos 2, y é menos 4. Então x menos 2, y vai ser menos 4, descendo aqui, né? Então menos 2, 1, 2, 3, 4, menos 4. Aqui é o ponto.
Quando x for menos 1, o y vai ser menos 3. Menos 3. Quando x for 0, o y é menos 2. Tá aqui o menos 2. O quarto ponto, quando x for 1, quando x for 1, y é menos 1. E por último, quando x for 2, y é 0. Seria esse ponto aqui. E o troncho. Mas aqui seria o 2. Então veio a relação que essas duas, a relação que a gente pode ter aqui é que essas duas retas elas são paralelas, elas não vão se encontrar, tá? Pelo desenho tá fora de escala, esse ponto aqui seria o 2, onde o gráfico da função x menos 2 iria passar aqui. Então as duas retas vão estar assim e são paralelas. A relação que existe aqui é que elas são paralelas. Elas não vão se encontrar. Essa aí foi a terceira questão. Página 169. Vamos fazer agora página 171. Página 171 está pedindo para a gente determinar o zero da função. Página 171, questão 1, letra A. Determina algebricamente o zero de cada função. Então, a letra A é y igual a x menos 6. Lembrando que o zero da função, a questão 1 da página 171 está pedindo para a gente calcular o zero da função. Então a letra A é y igual a x menos 6. Qual é o ponto de x que torna a função zero? Então aqui vai ser 0, é igual a menos 6. A gente vai ter que descobrir o valor de x para que o y seja 0. Passando esse menos 6 lá para o primeiro membro, x é igual a 6, zero a função. Se eu colocar um 6 aqui, 6 menos 6, 0. A letra B, a gente tem uma função y igual a menos x menos 4. O ponto em que você colocar aqui no lugar do x, onde o y 0, a gente vai descobrir. Passando esse menos 4 lá para o primeiro membro vai dar 4, é igual a menos x. Multiplicando tudo isso aqui por menos 1, menos 4 é igual a x. Isso aqui é o zero da letra B, o zero da função. Letra C, y é igual a menos x mais 10. Então, coloco o zero aqui, é igual a menos x mais 10. Esse 10 positivo passa lá para o primeiro membro negativo. Multiplicando aqui por menos 1, a gente vai ter que x é igual a 10. A letra D, y é igual a 2x menos 3. Então, passa esse menos 3 lá para o primeiro membro. A gente pode colocar 0. Primeiro esqueci aqui, ó, 0 é igual a 2x menos 3. Esse menos 3 lá para o primeiro membro. 3 é igual a 2x. O 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, 3 meios é o valor de x. Letra E. A gente vai ter y igual a 1 menos 5x.
passa esse 1 para lá negativo. Vou multiplicar ambos os membros aqui por menos 1 para o x não ficar negativo. Então vai ficar 1 igual a 5x. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. E aí a gente tem que x é igual a 1/5. A letra F. Y é igual a meio mais 3. Esse 1 aqui eu vou tirar. A gente pode escrever assim, tá? Então a gente coloca 0 é igual a x sobre 2 mais 3. Esse 3 que está positivo passa para lá, negativo, menos 3 é igual a x sobre 2. Esse 2 que está aqui multiplicando o x, está dividindo o x na verdade. Eu vou passar para lá, para o outro membro, multiplicando a operação inversa, que ele está aqui como denominador. Subentende-se que ele está dividindo aqui, ó, x dividido por 2. E eu vou jogar ele lá para o primeiro membro com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então aqui, se eu for multiplicar, vai dar menos 6 igual a x. Então essas são o zero de cada função na primeira questão da página 171. Lembrando que esses pontos aqui são pontos onde a gente vai ter num gráfico, por exemplo, se eu fosse fazer um gráfico dessa função aqui, vamos supor que está o gráfico dessa função. Essa função aqui ela é decrescente, porque o x ele é negativo, aqui é menos 1. E se por acaso eu fosse fazer o gráfico dessa função, no ponto de x aqui, por exemplo, x igual a menos 4, vamos supor que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Seria nesse ponto aqui, menos 4, onde essa função iria estar descendo. E o ponto justamente nessa função, quando ela desce aqui, ó, é para x valendo menos 4 e y aqui é 0, não tem valor para y. Se por acaso eu fosse fazer dessa primeira função aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e seria o ponto, esse 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que essa função aqui ela é crescente, seria algo que está passando no eixo x. E a função 0, tá? Isso aqui é o zero da função. Vamos fazer agora a página 173. 173. E vai depender desse zero da função. Página 173 é para a gente estudar o sinal de cada função aí. Então vem. Letra A gente tem uma função. Letra A, y é igual a x menos 6. E aí a gente vai ver os sinais, os números que eu colocar dentro dessa função, onde eu vou ter um y maior, menor ou igual a 0. Então vê, primeiro a gente vai ter que fazer o estudo o zero, na verdade, o zero dessa função. Então, vou assumir o valor de y como sendo 0, é igual a x menos 6, isso aqui foi o que a gente estava fazendo agora. Esse menos 6 passa para lá positivo. Então aqui eu já determinei o zero dessa função. Se eu fosse colocar num plano cartesiano, só basta desenhar o eixo x. Vamos colocar aqui como sendo essa raiz 6, o ponto onde ela zera. Como essa função ela é positiva, esse gráfico aqui, ó, crescente, vou colocar um mais aqui, ó, e um y e um menos aqui. Isso quer dizer que nessa função aqui, para x valendo 0, a gente vai ter um y também valendo 0. Na verdade, para x valendo 6.
para x valendo 6, a gente vai ter o y zerado. Se eu pegar x, se eu pegar valores maior do que 6, aqui ó, se eu pegar 7, 8, 9, 10, 11, eu vou ter y como sendo valores maior do que 0, por causa do mais aqui ó, subentende-se que aqui seja o y, o eixo y, e isso aqui, esse ponto justamente aqui, é o ponto 6, para valores à direita do 6, eu vou ter sempre o y positivo, que aqui está subindo, ó. Se eu pegar números que vai estar anterior ao 6, ó, número menor do que 6, eu vou ter y também negativo. Se a gente quiser confirmar isso aí, basta pegar a função, aqui ó, se essa função, se eu pegar um valor à direita do 6, por exemplo, o 7, 7 menos 6, vai dar 1, ou seja, vai dar o y maior que 0. E se eu pegar um valor à esquerda anterior ao 6, que é a raiz aqui anterior, por exemplo, 5, 5 menos 6 vai dar menos 1. Eu vou ter o y aqui, ó, menor do que 0. Então o estudo do sinal é só esse. Na letra B a gente vai ter a função y igual a x mais 7. Para determinar o 0, coloco o y como 0, sendo igual a x mais 7. E aí a gente passa esse mais 7 para lá, negativo. E isso aqui é o zero da função. Ou seja, logo de cara aqui, ó, se a gente pegar x valendo menos 7, a gente vai ter y zerado. Então, aqui é o eixo x. Essa função ela é crescente. Então, para cá, aqui seria o ponto menos 7. Aqui sobe, são os valores positivos, e aqui são os valores negativos. E aí, para x maior do que menos 7, aqui ó, maior que menos 7, ou seja, o menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim vai. A gente vai ter y positivo, valores de y maior que 0. Se a gente pegar o x como sendo números menores do que 7, o menos 8, menos 9, menos 10, a gente vai ter o y como, aqui ó, menor do que 0. A gente vai ter valores menor do que 0. E para confirmar isso, ó, se eu por acaso aqui nessa função, que é x mais 7 é a nossa função, se eu pegar um valor aqui, menos 6, que está aqui, vamos supor que está aqui pertinho, menos 6. Menos 6 com mais 7 vai dar 1, ou seja, o y como sendo maior do que 0. Se eu pegar um número que é menor do que o menos 7 aqui, ó, o menos 8 mais 7 vai dar menos 1, ou seja, eu vou ter número, o y menor do que 0. Isso aí foi a letra B. Vamos fazer aqui a letra C. Para a letra C, a função é y igual a menos x menos 1. Para descobrir o zero dessa função, 0 é a equação ali, o y assume o valor 0. Esse menos 1 passar para lá, positivo. Multiplica aqui por menos 1 para deixar o x positivo, e aí menos 1 é igual a x. Esse valor aqui é o zero da função. Então, para x assumindo o valor de menos 1, a gente vai ter y já zerado. Vamos fazer aqui para a gente ver o restante, o outro resultado. Essa função ela é decrescente porque o coeficiente angular, o número que está próximo do x ele é negativo, aqui subentende que é o menos 1, então negativo, decrescente, aqui é o menos 1, para cá positivo, para lá negativo. Isso quer dizer que para x maior do que menos 1, se eu pegar números que vai estar à direita do menos 1 aqui, ó, depois do menos 1 vai vir um 0, 1, 2, 3, 4, a gente vai ter y
sendo menor, a gente vai ter números para y, y vai ser menor que 0. Se a gente pegar x, números menores do que menos 1, a gente vai ter y maior do que 0. E aí foi o estudo da letra C. Vamos fazer da letra D. A letra D tem y igual a 6x menos 6. E aí, primeiro zero da função, 0 é igual a x menos 0 é igual a 6x menos 6. Esse 6 negativo passa para lá positivo. O 6 que está multiplicando o x passa para lá dividindo. E aqui a gente já descobre que vai dar 1. Então, nessa função toda aqui, para x valendo 1, a gente tem y valendo 0. Vamos fazer o gráfico. Aqui é o eixo x. Essa função aqui ela é crescente por causa aqui, ó, do coeficiente angular que é positivo. Então, cresce. E aqui a nossa raiz que é 1. Positivo para cá e negativo para cá. O que isso aqui quer dizer? Que se eu pegar valores para x maior do que ele, ó, números maior que 1, eu vou ter y, o valor de y maior do que 0. E se eu pegar números que está antes, aqui ó, x menor do que 1, eu vou ter y menor do que 0. Então aí foi o estudo do sinal da letra D. A letra E. Vamos fazer aqui a letra E. Letra E, y é igual a 2x menos 3. Então aqui vai ser 0, que vai ser igual a 2x menos 3. O menos 3 passa para lá positivo. 3 é igual a 2x e o 2 está multiplicando passa dividindo. Então isso aqui já é o zero da função. Vamos colocar primeiro, essa função ela é crescente. Esse valor aqui de 3/2 é a raiz. Um mais e um menos. Então, para x igual ao que eu achei, 3/2, eu tenho que o meu y é 0, porque aqui é o zero da função. Se eu colocar 3/2 aqui, isso aqui dá 0. Para x, se eu pegar valores para x maior do que esse 3/2, ou seja, à direita dessa raiz eu tenho um y aqui ó, positivo, eu vou ter y positivo. E se eu pegar x com valores à esquerda desse 3/2, eu vou ter meu y aqui ó, também menor que 0. Então o estudo de sinais foi isso. Ainda tem mais duas, tem 3. Vamos fazer a letra F. A letra F é letra F, y é igual a 10 menos 2x. Então, para descobrir a raiz dessa função, 0 é igual a 10 menos 2x. Esse 10 positivo vem para cá negativo. Vou multiplicar tudo aqui por menos 1 para deixar a equação toda positiva. Então 10 é igual a 2x. O 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. Logo a gente descobre que x é 5. Então aqui é o eixo x. Cuidado, justamente nessa parte, o coeficiente angular aqui ó, é negativo, então função decrescendo. Isso aqui é a raiz que é 5. Positivo porque está acima do eixo x, negativo porque está abaixo do eixo x. Então, se eu pegar x sendo igual a 5, eu vou ter y zerado, é a raiz.
Se eu pegar valores para... Se eu pegar valores à direita, aqui ó, à direita, x maior, como aqui 6, 7, 8, 9, 10, eu vou ter meu y negativo, números menores, tá? E se eu pegar x menor do que 5, aqui ó, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eu vou ter o y aqui positivo, os valores de y positivo. Então aí foi o estudo do sinal da letra F. Tem mais duas, a letra G e H seguem os mesmos critérios. E aí foi uns exercícios do nosso capítulo que envolveu função do primeiro grau. No começo a gente fez uma revisão de plano cartesiano.